Estamos aí de volta com as rapidinhas, porque não é porque é rapidinho que não precisa ser bom. E a pergunta hoje que nós temos aqui na rapidinha é: inveja, o quanto a inveja destrói a tua vida? Então, a pessoa perguntou como é que lida com isso, né? O que que se faz, né, para poder se livrar da inveja. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender: a inveja não faz mal para você, a inveja faz mal para quem a sente, né? Então, a inveja é a dor que nós temos pela felicidade que o outro tem, né? Daquilo que a gente não consegue ou daquilo que a gente não conseguiu. Então, a inveja, na verdade, é um sentimento, é uma emoção que corrói por dentro quem a sente, de forma que ela odeia o fato do outro ter o que ela não tem, o que ela não possui. Incomoda essa felicidade, incomoda o outro ter acesso àquilo que, de certa forma, o invejoso sente que ele não tem alcance ou que ele não tem capacidade para isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é: a inveja do outro não é ela que te destrói. Como a gente trabalha com ressonâncias, né? A inveja do outro ela pode impactar, então, na nossa insegurança em relação àquilo que é o objeto da inveja do outro. Então, o problema não é a inveja que o outro tem de mim. O problema é o quanto eu me sinto inseguro ou o quanto eu me sinto censurado em ter ou possuir aquilo que o outro, de certa forma, se incomoda ou odeia. Então, são duas coisas que tem aí. Então, primeiro, a inveja faz mal é para quem a sente. Então, quando nós, e a gente precisa admitir que nós temos inveja sim, né? É muito comum quando um amigo chega pra gente, né, e fala de um problema que ele tem, nós somos super solidários, né? A gente tá ali para poder dizer o quanto que a gente pode ser útil, né, ali para eles, né? Porque afinal de contas, né, ele está precisando, né, ou ele está numa situação de certa forma desconfortável em relação àquilo que a gente talvez viva, ou pelo menos está igual a gente, né? Mas quando é algo que ele traz que de certa forma, se diz de um triunfo, de uma vitória, de uma grande conquista, se a gente sente aquela dor lá dentro, se a gente sente aquele mínimo que seja aquele incômodo, vamos admitir sim, é inveja. Que ódio, né, que o outro está conseguindo isso e eu não. Ou ele vai para outros patamares e eu não. Então, isso é o que nos corrói. Então, em relação à própria inveja, nós precisamos compreender que temos que analisar por que, que o que o outro tem me, me traz dor, então eu preciso entender quais são as minhas questões ligadas àquilo e por que, que eu quero tanto aquilo, por que, que eu acho que eu quero tanto aquilo. Porque às vezes a própria inveja que a gente sente, a gente não compreende exatamente do que ela se trata, mas é uma outra questão. A pergunta foi como lidar então com a inveja do outro. Então, muitas pessoas vão dizer, é melhor não mostrar, é melhor aquilo que não se vê, não se cobiça, né? O olho grande só vai enxergar aquilo que é mostrado. De fato, sim, algumas coisas a gente não precisa necessariamente expor para usufruir. Então, nós temos que ter também um senso entre o que é público e o que é privado. Então, se eu não quero despertar a inveja alheia, então para que eu estou, de certa forma, esfregando, né, as coisas na cara dos outros? Então, muitas vezes a gente perde, muitas vezes, por ter tanto a boca aberta quanto a câmera, né? Aberta, colocando no Instagram tudo que a gente, inclusive, come, né? Aí no final da refeição você já tá com aquela diarreia, né? De tanta carga que ele chegou, de tanto ódio, né? De muitas pessoas que chegam até você por aquele momento. Então, mas foi você que mostrou. Então, se você não sabia lidar com aquilo, então não mostre. Por outro lado, nós temos que entender o seguinte: a gente luta muito para ter as coisas, a gente luta muito para viver as coisas, então não precisamos ter medo nem vergonha de vivenciá-las na frente dos outros, né? Ou mesmo de expor os outros. Quando eu tenho a intenção de expor, é uma outra coisa. Então, por que eu quero expor? Então, eu estou vivendo aquilo mais para mostrar para os outros ou para realmente viver o que eu estou vivendo? Então, se é para viver o que eu estou vivendo, eu não estou me importando com as questões que vêm. Então, eu não tenho ressonância com essa energia. Mas se o meu foco está no que os outros possam, de tal forma, estar mandando para mim ou né, atirando para mim,
ainda a opinião dos outros ou como os outros reagem à minha vida me importa. Então, o que afeta é a minha insegurança em relação a tudo isso, e não exatamente o que os outros emanam. Então, eu preciso, antes, trabalhar em mim a minha autoconfiança e a minha fé, né? Fé, o meu foco, né? E a minha energia, como que aquilo está dentro da minha vida, dentro das coisas que eu faço, dentro daquilo que eu projeto. E então não importa as dependências que eu vou ter em relação ao contexto de fora. Então, o binômio vai funcionar dessa maneira. A inveja do outro vai ter ressonância em mim a partir do tanto de insegurança que eu tenho em relação àquilo. Então, se você comprou seu carro, mas você acha que você não dá conta de manter aquele padrão, é aí que a inveja do outro, de ver o teu carro novo, vai atuar. Não é o fato exatamente dele ter poder sobre você, mas talvez você, em algum ponto, acredite que você não tenha algum merecimento, ou acredite que alguma coisa pode dar mal, que pode dar errado, ou que em algum momento tudo vai secar. Igual a planta, né, que você tem, que quando tem uma visita que vai na sua casa e na hora que a visita vai embora, aquela planta está completamente seca, né? Então, se eu tenho ainda inseguranças de que as minhas conquistas, os meus patrimônios, né, as minhas relações estão na mão do outro, automaticamente eu já delego um poder para o outro que o outro, na verdade, não tem. Então, eu mesmo dou abertura para que essa energia venha e faça por mim aquilo que eu mais temo. E o grande objetivo disso nada mais é eu parar de temer aquilo mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. Então, não se preocupe com a inveja do outro, preocupe com as inseguranças que você tem em relação a bancar aquilo que você é, aquilo que você tem. Porque aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem é para ser vivido. Automaticamente é exposto. Não necessariamente eu preciso expor. Deixar as coisas serem naturais. Agora, no que se refere a cargas de uma maneira geral, o olho gordo existe, a carga existe? Existe, né? São energias que não são bem-vindas muitas vezes ou não têm ressonância com aquilo que você está vibrando. Ou seja, você está no seu momento de felicidade e o outro emana a tristeza dele por você estar feliz. Então, essa energia ela tem endereço, é você. Mas isso não tem como a gente modificar no que se refere a não ter ou não conviver com isso. O planeta é assim, as pessoas são assim, então aceita que dói menos. O que nós podemos fazer no nosso exercício diário é nós temos elementos naturais na natureza que nos ajudam, de certa forma, a ir higienizando as cargas diárias do dia a dia. Sejam ela o sol, toma um pouquinho de sol, é bom, né? Desfaz muitas cargas, muitos miasmas. Nós temos água, tome um banho comum mesmo. Ou se você tem as suas formas de usar, né, elementos para isso, tome seu banho, mas medite que ali está sendo limpado tudo, né? E planta, gente, mas não a planta que você vai arrancar e colocar uma arruda aqui na sua orelha para te defender contra a inveja aí durante o dia. Né, aquela planta, ela vai murchar porque ela ficou sem água, tá? Então, não necessariamente porque a carga está pesada em cima de você. Qualquer planta que você tirar, ela vai murchar, porque você desligou ela da alimentação natural dela. Mas tem a planta, sim, em casa. As plantas, elas fazem um trabalho, sim, muito grande de absorver do ambiente, né? E transmutar as energias de forma muito natural. É muito comum você ver, você vai para um lugar que tem grama, pisa no chão, entra ali em contato, isso tudo descarrega naturalmente coisas que a gente manda, mas isso não necessariamente são cargas contra você, são cargas que muitas vezes nós mesmos produzimos com as nossas próprias inseguranças, nossos próprios medos, nossos próprios transtornos também. É muito importante a gente também não se achar demais, né? Ah, minha vida tá ruim porque tem muita inveja sobre mim. Às vezes a gente está se achando demais. Espera aí, qual é a importância real que você tem na vida das pessoas, né? Então, às vezes, a gente está se achando muito e está procurando, na verdade, aquela carga toda é apenas nossa. Então, fica tranquilo, vai viver aquilo que você tem que viver, não tenha vergonha nem medo de vivenciar o que você tem, ou mesmo usufruir das coisas que você tem, porque diz respeito às suas conquistas, né? Então, diz respeito àquilo que você merece e lutou para ter. Sendo assim,
carga nenhuma vai te fazer duvidar do seu merecimento e você se auto-sabotar. É sobre isso.